Dando continuidade ao nosso estudo, a gente vai falar hoje de algumas técnicas, né? A gente viu os glamoures da hiperatividade, a gente viu o glamour da sensibilidade excessiva, da crítica. Agora a gente vai ver algumas técnicas para contrabalançá-los. Há vários métodos que podem ser usados efetivamente em diferentes níveis para a eliminação dos glamoures. Os métodos preliminares podem ser usados geralmente, pois são simples e bastante fáceis de compreender, embora possa não ser tão fácil praticá-los. O primeiro deles é a percepção, isto é, o reconhecimento da existência de certo glamour ou glamoures em nós. Esse reconhecimento pode encontrar resistência, já que ele frequentemente é doloroso. E reconhecer nossas falhas fere o nosso orgulho. Mas temos que ser sinceros conosco e manter uma atitude de humildade, sem ceder a um senso de inferioridade e culpa. Temos certos glamoures, portanto, estamos apenas compartilhando uma condição geral que é humana. Esse é um ponto muito importante, né? Primeiro, o desenvolvimento dessa discriminação, dessa habilidade de reconhecer. Segundo, né, o Assagioli falava que o processo todo de autotransformação consiste nesse tripé: reconhecer, aceitar e me tornar responsável. Então, e aí, fazendo isso, a gente vai estar trabalhando também o nosso orgulho e, ao mesmo tempo, a gente não deve cair naquela armadilha de um senso de inferioridade. Ah, eu sou um ser humano ruim. Ah, e me sentir culpado por isso. Não, né? Nós somos todos humanos e a gente compartilha, então, um monte de emoções, questões, peculiaridades que são típicas da experiência humana. Alguns seres têm em uma medida maior, outros em uma medida menor. Mas nós compartilhamos de uma série de coisas enquanto humanos. Então é importante a gente já saber disso, para a gente não nem negar e nem se culpar. O próximo passo é a desidentificação. A gente fala muito, né, sobre isso. Que nesse contexto significa que percebemos e afirmamos: esse glamour está em mim, mas não sou eu. Todos os que estiverem usando o exercício de desidentificação acharão fácil aplicá-lo a qualquer glamour específico, porque a gente acaba usando tanto, né? E a gente funciona para glamours que a gente tem, que a gente é mais fácil da gente reconhecer, e outros que é um pouco mais difícil da gente reconhecer. Mas é isso, a gente vai cada vez mais percebendo quem nós somos de fato daquilo que é transitório em nossas vidas, daquilo que é momentâneo ou daquilo que vai perdendo a força com o tempo. Depois disso, segue-se o correto uso da mente. Como é que é isso? O bom senso e o claro pensar frequentemente são suficientes para revelar como um glamour está distorcendo nossas vidas ou impedindo a visão clara em realidades tanto externas quanto internas. Mas precisamos usar esses poderes, parar e olhar para nós mesmos e averiguar nossas atitudes e ações. Então, né, de novo, aquela discriminação, reconhecer em que medida que está realmente nos atrapalhando, nos impedindo uma tomada de consciência maior. E, finalmente, a etapa de decisão. Decisão de não ceder ao glamour em questão, tanto interna quanto externamente. Isso significa usar a vontade e proporcionar
uma boa oportunidade de exercitar e treinar esse poder valioso, mas frequentemente negligenciado e mal empregado, que é a própria vontade, né? Aqui, a técnica do como se é adequada. Podemos nos comportar como se aquele glamour não existisse em nós. O método de substituição também é útil, isto é, dirigir a atenção e a atividade para campos diferentes daqueles que estão permeados pelo glamour com o qual nós. Cadê? Com o qual anteriormente a técnica do como se, só para a gente relembrar, é aquela técnica em que eu imagino que tal qualidade já está presente em mim e que eu não estou tão envolvido com aquele glamour. Não é uma questão da gente se enganar, mas tem muito a ver com uma outra técnica que é o cultivo de opostos, que é eu começar a cultivar qualidades que combatem esse glamour. Então eu ajo como se eu já tivesse desenvolvido tais qualidades. E isso vai me ajudar no desenvolvimento delas. E a substituição aqui é a gente olhar para outras possibilidades ou para perspectivas internas e externas que a gente não está tão envolvido com esse glamour. Ele não tem tanta força em alguns aspectos nossos. A gente olhar um pouco para isso também. E a gente vai ver então, hoje, a técnica da luz. A gente ainda não viu, vai ser a primeira vez, uma prévia dela, mas aqui a gente vai vê-la. Técnica da luz. Todos esses métodos são de natureza defensiva. Eles podem trazer certa quantidade de controle de um glamour, mas não o dissipam nem nos livram dele. Para realmente nos liberarmos de um glamour, precisamos usar métodos mais diretos e dinâmicos. Um deles é a técnica da luz. Então, essas técnicas que nós vimos até então, a desidentificação, a visão de corretas proporções, o cultivo de opostos, o como se, a dessensibilização, a transmutação, são técnicas que vão trazendo subsídios para a gente, né? Vão nos instrumentalizando para que a gente consiga lidar com os nossos glamours. Agora a gente vai ver algumas técnicas, a gente já está chegando no final do ano, né? A gente vai ver algumas técnicas que elas são sequenciais a essas primeiras, mas a gente vai ver que é por isso que elas estão no final, porque elas realmente trazem uma liberdade maior. Mas, claro, a efetividade delas vai depender de como a gente aplicou as técnicas básicas anteriormente. É como se a gente estivesse falando, um é o ensino fundamental, o outro é o ensino médio, ou o ensino médio e a faculdade, né? Uma coisa depende da outra, mas essas técnicas agora, essas últimas, elas são mais potentes, que elas aprofundam um pouco mais. A técnica da luz se baseia essencialmente na Raja Yoga, tal como exposta por Patanjali. Então é importante a gente saber, né? O que a gente conhece mais sobre yoga é o Hatha Yoga, que é uma yoga que tem a ver com postura e tem a ver com o corpo físico. Mas a gente tem outros tipos de yoga, como a Raja Yoga, que é a yoga da mente, e a gente tem também, por exemplo, o Agni Yoga, que é a yoga do fogo, que é a yoga da alma, do coração, né, da mente superior. Então, quando a gente fala aqui de Patanjali, Patanjali foi um sábio indiano que deixou uma série de aforismos sobre desenvolvimento humano e, basicamente, sobre desenvolvimento da mente, chamado Raja Yoga. Suas etapas principais são a concentração e a meditação, com o objetivo primeiro de alinhamento e unificação de todos os aspectos e níveis da nossa personalidade, físico, emocional e mental. Então, de integração da personalidade com o eu superior, ou alma. Dessa maneira, adicionamos à luz da mente a luz maior da alma.
Então, todo o processo do Raja Yoga tem a ver com a integração da personalidade e a unificação entre personalidade e alma. É muito do trabalho que a gente também procura fazer aqui na nossa meditação criativa e, no fim das contas, em todas as nossas atividades, né? É fornecer ferramentas de integração e depois de conexão com uma consciência ainda mais profunda. Essa luz combinada pode ser visualizada como um centro ou esfera de luz, ou como um farol. Dele, um faixa de luz pode ser projetado por um ato de vontade e com a ajuda da imaginação criativa em direção ao glamour com o qual estamos lidando. Através dessa luz penetrante e incisiva, o glamour é gradualmente dissipado. A segunda meditação apresentada nesse ano 3 se baseia nessa técnica. A seguinte revisão sobre a luz também será útil. Uma revisão vespertina das próprias atitudes e ações ao longo do dia. É uma prática extremamente valiosa para executar isso pela perspectiva da luz e fazer uso dela em nossas vidas. As seguintes questões podem ser usadas em rodízio, empregando cada uma como nota-chave para a semana. Então a gente pode, bom, a gente vai ver, vai fazer a revisão aqui sobre a luz, mas a gente já pode na quinta-feira fazer, colocar dentro da nossa meditação essa breve sugestão aqui de visualização da alma como um centro ou esfera de luz, como um farol e se projetando sobre o glamour. Vamos ver então aqui algumas revisões sobre a luz. E aí ele sugere, né, que a gente faça uma revisão vespertina e que a gente possa então avaliar como é que está isso para a gente, né? Aí as perguntas são: posso honestamente dizer que sei me manter de lado enquanto personalidade e trazer luz para os problemas da minha vida diária? Então eu reconheço as situações que eu tô passando por dificuldade, que eu não estou conseguindo enxergar com clareza. Eu consigo me desidentificar, me afastar disso tudo e então trazer luz para essas questões? Isso é uma técnica muito importante da gente fazer. Dizem-nos que há uma alma, um ser de luz que radia o caminho espiritual. Compreendendo isso, eu conheço algum tanto da liberdade de preocupações que deveria iluminar o meu caminho, ou seja, eu consigo, mesmo com as questões que eu estou lidando, reconhecer que eu sou uma alma e trazer luz dessa alma para as questões com as quais eu estou lidando, também é um ótimo exercício. E aí, né, refletir. De que maneira a luz se reflete hoje em minha vida? Em que medida eu consigo trazer essa luz da alma para as situações cotidianas? Por quais problemas e em quais ocasiões a luz em mim pode ser evocada? Ou seja, quando eu estou passando por algum tipo de situação, ou pelo que eu estou passando hoje, né? As situações que hoje eu estou vivenciando, em que medida elas evocam luz? Ou seja, elas estão fazendo um movimento, estou refletindo sobre elas, né? O que que elas estão me trazendo que, com a ajuda da luz da alma, eu posso expandir, aumentar a minha consciência, adquirir mais compreensão. Então, eu consigo reconhecer nas situações que eu estou vivendo uma oportunidade de expansão da minha consciência, de aumento da minha visão. Quais atividades e qualidades da minha natureza inferior precisam ser eliminadas para a luz iluminar o meu caminho? Ou seja, o que dentro da minha personalidade está obstruindo ou obstaculizando uma maior expressão da luz? Talvez alguns hábitos, talvez alguma qualidade emocional, talvez alguma qualidade mental. Que em mim está obstruindo ou obstaculizando que cada vez mais a minha alma possa trazer luz
para minha mente e para minha personalidade. De que maneira posso usar a luz para ajudar os meus semelhantes? Então, como que eu posso fazer para trazer mais luz para aqueles que estão junto comigo? Pode ser a escrita de um texto, pode ser uma reflexão conjunta, pode ser uma breve palestra, ou pode ser mesmo no dia a dia, que eu estou fazendo algum atendimento, ou eu estou dando algum conselho, ou através do meu exemplo, eu estou. De que maneira eu posso usar a luz para ajudar os meus semelhantes? Então, essas 6 perguntas aqui, elas devem estar na nossa cabeceira, sabe? Porque assim a gente vai conseguindo ampliar a nossa consciência, reconhecer cada oportunidade para a expansão da luz. Manter um diário espiritual é outra prática valiosa. As ideias e conceitos que a gente alcança na meditação, a gente esquece facilmente se a gente não escrever. No caso de uma revisão como acima, as anotações que fazemos indicarão o nosso progresso ou não quando voltarmos a elas numa data posterior. Então é super importante a gente escrever tanto as impressões que a gente teve na nossa meditação, por que que a gente esquece facilmente? Porque quando a gente está nesse momento de conexão, a gente está trazendo justamente a luz, o amor, a compreensão, a vontade da alma para a nossa personalidade, facilitados pela meditação. Então a gente não está nesse estado de consciência o tempo todo. Aí, quando a gente está em meditação, especialmente em grupo, é muito mais fácil a gente adquirir certos insights ou certos ahás, como a gente diz. E quando a gente sai desse ambiente construído e oportuno para isso, muitas vezes a gente tem dificuldade de voltar a essa clareza de compreensão que foi alcançada. E se, por um outro lado, a gente escreve, a gente anota, é mais fácil, a partir da anotação, a gente construir o caminho de volta. Então, é super importante anotar. E, ao mesmo tempo, também, a gente fazer essa revisão, porque isso vai trazer mais consciência para a gente. Ah, vamos iniciar aqui. Eu estava pensando que falta esse trecho aqui, ó, essa parte 2, para a gente finalizar o nosso bimestre. Ó, porque hoje é a nossa última, o nosso último encontro, né? Então eu pensei da gente não fazer corrida, a gente tem só 5 minutos, mas a gente começar a ler e de repente a gente pegar os primeiros minutos da quinta-feira para finalizar. E aí a gente segue com a meditação. Pode ser assim? Aí a gente fica kits pro bimestre que vem, a gente não deixa nada para trás. Combinado. Ótimo. Vamos lá então. Parte 2, a lei da aproximação espiritual, que é essa lei que rege, né? É, a gente vai falar nessa última parte do ano, a gente vai falar da lei da aproximação espiritual, e ela é regida pelo princípio da divindade essencial. Então, a partir do reconhecimento que a gente tem uma divindade essencial, existe uma lei que rege essas pequenas e graduais aproximações entre a minha divindade essencial e a divindade maior, né? Esse todo. Lu, você levantou a mão porque você quer falar alguma coisa ou porque você concorda também? Fica à vontade, tá? Foi para falar que eu concordava, mas eu não consegui tirar a mãozinha. Desculpa. Não tem problema. Obrigado. Vamos lá, então. A lei da aproximação espiritual está ligada ao problema dos glamoures e indica claramente a maneira pela qual eles podem ser superados. Vamos ver essa relação. Os glamoures foram descritos como uma densa neblina na qual estamos imersos e que impede nossa visão do topo da montanha e do céu claro acima. Ainda pior, os glamoures em que a humanidade está imersa podem ser considerados uma certa fumaça psíquica
que não apenas oculta a realidade, mas é também nociva e venenosa. Para nos liberarmos disso, devemos primeiro nos elevar acima deles, a um nível superior de ar puro e visão clara, e a partir dali reconhecer os vários glamoures que permeiam nossas vidas, e ainda projetar uma luz dissipadora sobre eles, especialmente agora que a gente viu a técnica da luz, né? Isso significa fazer uma aproximação espiritual à realidade, elevando nossa consciência em direção a, e se possível, até o pináculo da paz e a altitude da alegria em que a alma permanece imóvel. Então, aqui, isso fica muito representado por vários símbolos de várias culturas ao longo da nossa história. Quando Moisés sobe a montanha e ele vai lá, se comunica com Deus e traz os 10 mandamentos, o que que a divindade diz para ele? Fale que eu sou aquilo que eu sou. Ou seja, um estado que nunca muda e que pode ser alcançado no topo da montanha. Isso é muito simbólico, né? A gente também tem um eu que é e que pode ser alcançado quando a gente sobe a nossa montanha interna, né? Quando a gente sobe além das nossas sensações corporais, além das nossas emoções, além da nossa mente, para um estado de alma. Quando Hércules enfrenta a Hidra de Lerna, aquele monstro terrível que estava empesteando, trazendo uma nuvem por toda aquela cidade, ele não consegue vencê-la, porque enquanto ele está no meio da nuvem, cada cabeça que ele decepa com a sua espada, a espada é um símbolo da mente, da discriminação, da divisão do joio e do trigo. Mas mesmo assim, quando ele cortava uma cabeça, nasciam outras três. O que que ele teve que fazer? Ele teve que se ajoelhar num símbolo de humildade, de reconhecimento desses glamoures, dessas dificuldades que ele tinha internamente, como todos nós precisamos fazer, e então ele eleva esse monstro para além dessa névoa, onde a luz, a técnica que a gente está lidando aqui agora, né? Onde a luz vai então dissolvendo esse monstro, vai fazendo com que ele perca toda a sua força até que ele fique seco e morra. Então é um pouco isso que a gente precisa fazer com os nossos glamoures. Quando a gente vai em busca da luz, quando a gente vai em busca dessa aproximação, por menor que seja, com o nosso eu superior, a gente naturalmente vai dissipando os glamoures. Então, vamos lá. Vou ler só mais esse parágrafo e a gente termina. Reconheçamos também, para o nosso encorajamento, que a aproximação espiritual é recíproca. O que que isso quer dizer, né? A luz e a energia espirituais estão sempre descendo e procurando se aproximar de nós. E elas podem nos alcançar se nos elevarmos, perdão, acima da névoa, até a atmosfera límpida da nossa mente iluminada. É isso que estamos procurando gradualmente nos acostumar a fazer quando usamos a técnica da luz. Portanto, tanto quanto um meio de dissipar glamour, a técnica da luz pode ser considerada e utilizada como uma meditação sobre a lei da aproximação espiritual, sempre mantendo em mente que, enquanto a usamos, estamos trabalhando sob e com essa grande lei. Aqui ele falou claramente de uma lei que a gente fala muito também, que é a lei da invocação e evocação. Então, quando eu faço um movimento invocativo, ou seja, quando eu procuro me elevar, quando eu procuro me aproximar da minha realidade superior, ocorre uma resposta.
ou uma evocação. Evocação significa resposta. Uma resposta da minha alma em promover essa aproximação espiritual. Então, lembra que tem um quadro do Cristo que ele está do lado da porta, que não tem maçaneta para ele, tem só para a gente? O que isso significa? Que a gente tem que fazer um movimento invocativo. A gente tem que provocar ou promover essa aproximação espiritual para ele. E então, ele estará lá. A sua presença estará lá sempre que a gente abrir a porta. Isso é muito simbólico, né? É o nosso próprio Cristo interno, a nossa própria alma, está lá. O que a gente precisa fazer é ir até ela. E aí, com certeza, ela vai responder para a gente, através de iluminação, de compreensão, de sabedoria, de amor, de força, de coragem, de vontade. Por quê, né? Essa lei existe justamente porque há um princípio que a rege, que é o princípio da divindade essencial. Eu sou constituído da mesma qualidade que é o que constitui todas as formas de vida e todos os seres que existem no nosso planeta. Eu sou um com toda a forma e com toda a vida, com todos os seres que existem. A gente é formado pela mesma divindade essencial. Então, é essa divindade essencial, esse princípio, que faz com que essa lei exista, que gradualmente eu vou me aproximando dessa minha luz. Isso é feito conscientemente, através da meditação, através da reflexão, ou inconscientemente. A alma provocando pequenas crises que vão fazendo com que eu reflita, com que eu modifique hábitos, com que eu modifique padrões, e nesse processo mais lento e mais longo e menos consciente, que gera muitas vezes sofrimento, a gente também vai, mesmo assim, promovendo pequenas aproximações espirituais. Como é que vocês estão? O que está vivo? O que está presente para vocês? Ô, Paulo, a gente pode fazer esse diário à noite também? Escrever? Ou é só Super. durante o dia? Não, super. Eu gosto de fazer à noite. Eu gosto de meditar de manhã e fazer essa revisão à noite. Ok, Porque aí a obrigada. gente tem mais subsídio para avaliar. Sim. Tá bem? Tá claro? Como é que tá para vocês? Fez sentido? Não fez? Para mim ficou claro, fez muito sentido. E aguardando a aula de quinta-feira para a gente pôr em prática. É, a gente termina então, na quinta-feira esse trechinho e a gente já faz o exercício. Muito bem.